O Guarani Futebol Clube conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro Série C. Na noite de domingo, 17 de maio de 2026, o Bugre perdeu por 3-1 para o Ituano Futebol Clube no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Viu a invencibilidade cair e também desperdiçou a chance de assumir a liderança da competição. Antes de prosseguirmos, vou fazer aquele pedido camarada para vocês. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma notificação do canal. Combinado? Os quase 4.000 bugrinos que marcaram presença na noite chuvosa de Campinas, viveram aquele famoso banho de água fria. A empolgação vinha alta depois de 2 vitórias seguidas, 1-0 contra o Santa Cruz e principalmente o atropelo por 5-0 sobre o Maringá fora de casa. Mas o torcedor foi embora decepcionado com um resultado bem anormal pelo que vinha apresentando ultimamente. Foi uma noite em que praticamente nada funcionou. A defesa, que até então era uma das menos vazadas da Série C, sofreu 3 gols em uma partida. 2 deles nasceram em cobranças de escanteio pela esquerda, escancarando erros coletivos de posicionamento. E até Kaique França, símbolo de segurança em 2026, acabou falhando nos 2 ou até mesmo os 3 gols da partida. No ataque, o Guarani até produziu, criou oportunidades claras, principalmente no segundo tempo. Teve 2 bolas na trave, um gol anulado em lance bastante questionável, mas só conseguiu marcar graças a um frango do goleiro Wesley, em cabeçada fraca de Nathan Melo, ainda no fim da primeira etapa, quando o placar já apontava 2-0 para o Ituano. Sem João Paulo, coube a Diego Torres assumir a responsabilidade da armação. O argentino camisa 10 tentou participar mais do jogo, mas sem conseguir dar a intensidade e a dinâmica que João Paulo costuma colocar nas transições ofensivas. Ele ficava muito próximo da linha do ataque, ou seja, não fez muita ligação entre meio-campo e ataque. No geral, não foi uma atuação desastrosa do time, mas os erros defensivos e a falta de eficiência no ataque custaram caro. A derrota um dia chegaria e ela veio, mas a surpresa foi do dia e do momento que o clube vivia no campeonato. A derrota também serve como alerta para um Guarani que ainda oscila bastante dentro da competição e segue precisando convencer a torcida rodada após rodada. Com 12 pontos, o Bugre caiu para a 6ª colocação, ainda dentro do G8, a zona de classificação. Aquela confiança aumentada após a goleada vira novamente um grande ponto de interrogação. Agora, o próximo compromisso será no dia 27 de maio em Santa Catarina contra o Barra. E do jeito que essa campanha bugrina vem sendo construída até aqui, fica difícil prever qual Guarani vai entrar em campo em Santa Catarina. E você, torcedor, o que achou dessa partida? Kaique França teve culpa em todos os gols? A defesa ficou mais fragilizada com a ausência do Jonathan Costa? E Diego Torres, qual a nota do argentino? Deixa aqui seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com um amigo. Esse é o Versão Bugrina
e aqui é muito Guarani. Um forte abraço e até mais.